Bom, Copa do Mundo acabou pro Brasil. Para quem curte a seleção brasileira, hoje é um dia amargo, né? Por a gente estar ainda absorvendo essa eliminação. Porém, o Fluminense já entra em campo quarta-feira, amistoso contra o Nova Iguaçu. Na verdade, nos próximos 10 dias aproximadamente, o Fluminense vai entrar em campo 3 vezes, né? O Fluminense entra em campo quarta-feira agora contra o Nova Iguaçu. O Fluminense entra em campo domingo contra o Bahia. E depois o Fluminense entra em campo na sexta-feira contra o Red Bull Bragantino. Aí sim, contra o Bahia, amistoso ainda, tá? Os 3 jogos no Maracanã. Nova Iguaçu, quarta-feira. Bahia, domingo. E na outra sexta, Red Bull Bragantino, já valendo pelo Campeonato Brasileiro. Então, aqui no canal Sentimento Tricolor, prometo voltar o foco total ao Fluminense. Não que eu não estivesse falando sobre Flu aqui, porque as notícias realmente estavam muito pequenas, praticamente nada. Mas agora, com a eliminação do Brasil da Copa do Mundo, tudo que eu tiver que fazer sobre Copa ou os principais jogos serão feitos lá no Dezão FC, tá? Então, se você quiser acompanhar algum react, alguma coisa de Copa do Mundo ainda, me siga lá no Dezão FC que eu vou estar fazendo alguma coisa de Copa ainda por lá, tá bom? Vamos falar aqui sobre o Flusão. Vamos falar sobre a notícia aí que rodou o Fluminense esse final de semana, sobre a possibilidade do Fluminense contratar o Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa, surgiu o nome dele de novo. Um portal publicou que o Gustavo Scarpa já estaria acertado com o Fluminense, que ele viria por empréstimo com passe fixado. Tá? Só que foi desmentida essa notícia já. Então, eu encontrei aqui um portal de referência para vocês para trazer essa informação. Então, vamos acompanhar aqui. Jornal Lance, ó. Scarpa no Fluminense? Veja o que o Lance apurou. Eu queria deixar claro aqui, pessoal, que eu fiz a minha apuração também, tá? Em nenhum momento o Gustavo Scarpa passou... o nome dele foi citado para ser um reforço do Fluminense nessa atual temporada, tá? Pelo menos até agora. Segunda-feira, dia 6 de julho. Em nenhum momento, pelo que eu apurei, o Gustavo Scarpa, o nome dele foi cogitado. Isso tudo começou depois que o Thiago Silva falou naquela entrevista, né? Que ele, quando o Fluminense jogou com o Atlético Mineiro, que ele convidou o Hulk, convidou o Arana, convidou o Scarpa. E aí o nome borbulhou. Com a falta de notícias do Fluminense durante esse período de Copa do Mundo, surgiu esse negócio aí. Não é verdade, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui? Deixa eu só ver se tá captando o som aqui certinho. Tá certinho. Vamos lá, então. Scarpa no Fluminense, veja o que o Lance apurou. Nome do jogador foi ventilado no Tricolor. O nome de Gustavo Scarpa voltou a aparecer ligado ao Fluminense nos últimos dias, mas a possibilidade de retorno do meia não procede. O Lance apurou que o Tricolor não negocia com o jogador do Atlético Mineiro e que não há tratativas em andamento para repatriar o atleta revelado em Xerém. Lembrando, pessoal, que o Scarpa saiu do Fluminense de uma forma muito ruim, né? Processando o clube, tentando sair de graça. Uma complicação danada na época, na saída dele pro Palmeiras. Ó, a especulação ganhou força após uma entrevista do Thiago Silva à Flu TV. Na conversa, o zagueiro revelou que em 2025, mais conhecido como ano passado, quando o Atlético Mineiro treinou, eu falei quando o Fluminense jogou com o Atlético Mineiro, na verdade foi quando o Galo treinou no CT Carlos Castilho, o Thiago Silva falou que fez convites aos jogadores do Clube Mineiro, entre eles Hulk, Arana e o próprio Scarpa, né? Vamos relembrar aqui um pouquinho, ó. Aí aqui tá a fala do Thiago Silva, tá? Apesar da fala do zagueiro, o nome de Scarpa não faz parte do mapeamento de contratações do Fluminense, como eu acabei de falar agora. O nome dele nunca foi ventilado internamente, tá? Nos últimos dias circularam nas redes sociais rumores de que o jogador estaria em negociação avançada com o Tricolor. Eu cheguei a ver um portal desse aí falar que estava acertado, tá? A informação, porém, é falsa. Não existe acordo verbal, conversa encaminhada ou negociação com o Atlético Mineiro pelo atleta. Ou seja, não existe nada, tá bom? Deixa eu colocar pra vocês aqui, porque eu vi muitos torcedores do Fluminense aí nas redes sociais, pessoal vindo falar comigo e tal, e digamos que interessado na contratação do Scarpa.
Scarpa seria interessante pro Fluminense, ele encaixaria bem. Vamos ver os números dele? Vamos ver aí os números do Gustavo Scarpa na última temporada. Tá aqui na tela pra você, ó. Deixa eu fechar essa janela aqui. Cadê? Como é que fecha isso? Talvez mais tarde. Aqui do lado esquerdo tá esse gráfico com as cores aqui, tá vendo? O Scarpa, esse ano de 2026, ele teve uma nota ali 6.7, 6.8, 6.8 e, pelo visto aqui, encontra-se machucado no momento. Vamos ver a temporada do Scarpa 2025, né? Pegando aqui quebrado, primeiro turno do Campeonato Brasileiro, as competições ali que o Galo disputou. Vamos ver aqui. Temporada, aqui tá o mapa de calor dele. Ele ocuparia ali mais ou menos, tá? Mais ou menos a mesma posição que o Canóbio ocupa. Mais ou menos a mesma posição, lado direito aqui, ó. Tá vendo o vermelhinho aqui? O lado direito. E notas muito ruins, cara, nos últimos jogos, ó. Contra o Grêmio, 6.4. Contra o Inter, 6.8. Contra o Vitória, 6.4. Contra o próprio Fluminense, 6.4. Aí 6.9 aqui contra a Chapecoense. Aí fez um bom jogo aqui contra o Atlético Paranaense. Deixa eu ver se ele fez algum gol, deu alguma assistência aqui. Gustavo Scarpa. 13 minutos jogados só. Só jogou 13 minutos. Assistência 0. Pelo visto, deu um cruzamento certo. Não tô conseguindo ver aqui se ele fez gol, mas a melhor nota dele aqui, 7.5. E ele jogou 13 minutos só. E contra o Flamengo voltou a ter uma nota ruim aqui. 6.5. Tá? Então, assim, é um Scarpa, pessoal, que não tá jogando bem. É um Scarpa que não tá performando. E não é de hoje, não. Já é há muito tempo, tá? A Isabelinha já tinha falado. Isabelinha Galo Doido, pra quem acompanha o canal aqui sabe, ela tem um canal de Atlético Mineiro. E ela já tinha dito, Dezão, leva o Scarpa, pelo amor de Deus. Tira ele daqui. E aí, quando o torcedor chega a esse ponto, né? O Scarpa tem 32 anos de idade. Muita gente pode achar que ele é novo ainda, né? Saiu do Fluminense garoto, moleque de Xerém. Mas ele tem 32 anos. Enfim, quando chega ao ponto dos torcedores do clube que ele joga tá pedindo pela saída dele, é porque o negócio realmente não tá bom, né? Então, definitivamente, para ficar claro para você, que tava me perguntando nas redes sociais, Dezão, grava sobre o Scarpa, fala sobre o Scarpa. Tô aqui falando e trazendo informação para você, tá? Fake news. Gustavo Scarpa não tá acertado com o Fluminense. Gustavo Scarpa não fechou bases salariais, não tá negociando. E pelo menos até hoje, 6 de julho, o Gustavo Scarpa não, em nenhum momento, fez parte dos planos para o ano de 2026 e para o ano que vem, enfim. Não faz. É muito complicado. Eu aprendi com uma pessoa que toda vez que eu perguntava alguma informação sobre ele, né, sobre jogador e tudo mais, ele me falava assim, nunca crave, fala assim, esse jogador nunca jogará no Fluminense, ou esse jogador tá completamente descartado para sempre. Não. Aquela frase que o Ares usou na chegada dele do Palmeiras, ela é verdadeira, tá? Quando ele falou que o futebol era dinâmico, isso é verdade. O futebol realmente é dinâmico. Mas as coisas mudam de uma hora para outra? Sim, mudam. Mudam, tá? Então essa pessoa sempre me falou assim, ó, você pode sempre cravar, você sempre pode passar informação que no momento não tem nada. No momento não tem nada. Esse jogador não interessa o clube não tem interesse pelo jogador nesse momento. Isso não significa que daqui a uma semana ou um mês as coisas não possam mudar, ou que na próxima janela isso não possa acontecer, tá? Então, eu mesmo já falei muito aqui, assim, possibilidade 0 do fulano de tal jogar aqui, nunca vai jogar aqui. Eu já não faço mais isso. Porque a gente sabe, eu acho que o Ares é o grande exemplo disso, né? Dessa história que nunca vai jogar, que nunca vai fazer. No Brasil só joga no Fluminense e as coisas mudaram e a vida que segue e é isso. E tá aí o Ares jogando em outro clube hoje. No momento, não tem nada. Gustavo Scarpa não interessa ao Fluminense. Se lá na frente alguma coisa mudar, eu volto aqui e trago a informação pra vocês. Tá bom? É um prazer estar de volta aqui falando exclusivamente sobre o Fluminense. Copa do Mundo foi bom enquanto durou, mas a seleção foi eliminada mais uma vez e o Hexa agora vai ficar para 2030.
tá bom? Muito obrigado você que chegou até aqui. Se puder deixar o like no canal, deixa o like, se inscreva. E logo mais à noite estaremos aqui ao vivaço de novo para falar exclusivamente sobre Fluminense. Então, aguardo a tua presença, tá bom? Fique com Deus, forte abraço, saudações tricolores e até a próxima. Fluminense!